A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um monumento envolto em mistério. Durante séculos, essa colossais estrutura egípcia intrigou historiadores, arqueólogos e visitantes de todas as partes do planeta. Mas, você sabia que o topo da Grande Pirâmide está misteriosamente destruído? Como isso aconteceu? Seria culpa de terremotos, vandalismo ou algo mais sinistro? Hoje, vamos explorar a história por trás da destruição do topo da Grande Pirâmide e revelar quem pode estar por trás desse enigma milenar. A Grande Pirâmide de Gizé é um dos monumentos mais enigmáticos e fascinantes da história humana, erguida há mais de 4.500 anos. Durante o reinado do faraó Quéops, essa estrutura monumental já foi a construção mais alta do mundo por milênios. Ainda hoje, sua imponência desafia o tempo e a tecnologia da época. Mas, quem visita a pirâmide nos dias atuais, logo percebe um detalhe peculiar. O topo, que deveria culminar em uma ponta majestosa, está achatado, como se algo muito importante tivesse sido removido. Esse topo plano da Grande Pirâmide levanta uma série de questionamentos e teorias intrigantes. Historicamente, sabe-se que as pirâmides egípcias eram revestidas por uma camada de pedras lisas e brilhantes de calcário que refletiam a luz do sol, tornando-as visíveis a quilômetros de distância. No caso da Grande Pirâmide, acredita-se que seu ápice era coroado com uma pedra especial, o capstone, que, segundo alguns relatos, seria coberta de ouro maciço e brilharia intensamente sob o sol do deserto. Mas o que aconteceu com essa pedra? Como ela desapareceu, deixando a pirâmide com um topo inacabado? Existem várias teorias e algumas delas são bastante audaciosas. Uma das mais populares é a de que a pedra de ouro no topo da pirâmide foi roubada há milhares de anos. Segundo essa hipótese, saqueadores atraídos pela riqueza do monumento removeram o capstone em busca de ouro, possivelmente no auge do Império Romano ou até mesmo antes disso. A ideia de que a ganância humana pode ter causado tal destruição parece plausível, especialmente considerando o valor incalculável que uma peça de ouro daquela magnitude teria. No entanto, essa não é a única teoria. Existem aqueles que acreditam que o topo da pirâmide abrigava mais do que apenas uma pedra preciosa. Alguns teóricos sugerem que a estrutura poderia ter sido usada como uma espécie de antena para alguma tecnologia avançada que ainda não compreendemos. De acordo com essas especulações, o capstone seria parte de um dispositivo de captação ou transmissão de energia, utilizado pelos antigos egípcios ou até mesmo por civilizações extraterrestres que teriam visitado a Terra em um passado distante. Essas ideias podem parecer fantásticas, mas são alimentadas pelo mistério persistente sobre como exatamente as pirâmides foram construídas e para que propósito. Além das teorias sobre tecnologia e saque, há também registros históricos que lançam alguma luz sobre o que pode ter ocorrido com o topo da pirâmide. No século I a.C., o historiador Diodoro Sículo visitou o Egito e descreveu a pirâmide, relatando que o topo já era plano naquela época. Ele calculou que o espaço plano tinha cerca de 2,76 metros de cada lado. No século I a.C., outro historiador, Plínio o Velho, também mencionou a pirâmide e observou que seu topo era achatado. Esses relatos indicam que o topo da pirâmide já havia sofrido danos há mais de 2.000 anos. Mas o que causou essa destruição tão antiga? Durante a Idade Média, um grande terremoto em 1303 abalou a região de Cairo, resultando na remoção de muitas pedras de revestimento das pirâmides. Grande parte dessas pedras foi reutilizada para construir estruturas na cidade, como mesquitas e palácios. No entanto, o que muitos não sabem é que o dano mais significativo ao topo da Grande Pirâmide não foi causado pela natureza, mas pela ação humana. Nos séculos seguintes ao terremoto, exploradores, arqueólogos amadores e saqueadores continuaram a retirar pedras da pirâmide. Um exemplo famoso é Nathaniel Davison, um explorador britânico que subiu ao topo da pirâmide em 1765. Ele documentou que, naquela época, ainda restavam 6 grandes blocos de pedra no topo, que provavelmente faziam parte da estrutura original. Mas após a expedição de Napoleão ao Egito, em 1798, algo dramático aconteceu. Durante essa visita, testemunhas relataram que a maior parte dos blocos restantes no topo foi removida em um curto período de tempo. Essa destruição final foi impulsionada pela pressão do turismo. No século XIX, os guias locais perceberam que poderiam lucrar mais ao levar visitantes até o topo da pirâmide. Para isso, eles removeram os blocos de pedra restantes, criando um espaço mais confortável para os turistas subirem e admirarem a vista de Cairo e do Vale do Nilo. Um dos guias, Ali Doais,
confessou que havia incentivo para preparar o topo, removendo os blocos que estavam no caminho, alterando para sempre a aparência da pirâmide. O mais impressionante é que, ao longo dos séculos, a destruição da pirâmide foi um processo lento, mas sistemático, liderado não apenas por saqueadores em busca de riquezas, mas também pela curiosidade e ganância daqueles que desejavam capitalizar sobre a grandiosidade do monumento. O que resta hoje é uma pirâmide que, embora ainda monumental, carrega as cicatrizes de milhares de anos de intervenção humana. E o que mais o topo da grande pirâmide escondia? Será que havia algo mais valioso do que ouro ali, que foi perdido para sempre? Alguns acreditam que o capstone possuía propriedades mágicas ou científicas, enquanto outros defendem que, além de sua importância simbólica, ele continha segredos sobre a tecnologia dos antigos egípcios, que nunca chegaremos a entender completamente. O que sabemos com certeza é que, mesmo com todos esses danos, a grande pirâmide de Gizé ainda guarda muitos mistérios. Ela é uma relíquia de uma era que não compreendemos totalmente. E o seu topo achatado é um lembrete de que, às vezes, as ações de poucos podem modificar permanentemente um dos maiores legados da humanidade. Então, qual é a sua opinião? Acha que o topo da grande pirâmide ainda esconde segredos não revelados? Será que um dia vamos descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com o capstone? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais mistérios fascinantes como esse. Seja você religioso ou não, a Bíblia é o livro mais lido do mundo e está cheio de histórias incríveis, desde o Velho Testamento até o Novo. E como é de se esperar, a ciência já comprovou muitos fatos bíblicos, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Confira hoje fatos bíblicos comprovados pela ciência. Física da Arca de Noé. Em 2014, 4 alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, confirmaram a viabilidade da Arca de Noé. Eles começaram uma pesquisa sobre a possibilidade da arca flutuar enquanto carregavam um par de cada espécie de animal, analisando de acordo com a física o passo a passo das instruções encontradas na Bíblia. Eles convertaram os cúbitos, medida utilizada na Bíblia, para centímetros, determinando que 1 do primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esta linha, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé também foi instruído a construir a arca com madeira de gofer, cuja densidade é parecida com a do cipreste, utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos. Chegaram à conclusão que a arca vazia teria um peso de 2 milhões de quilos. E para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Então, a arca poderia suportar até 51 milhões de quilos, o suficiente para transportar todas as espécies sem afundar. Reservatório de Siloé. O livro de João conta a existência do reservatório de Siloé, local onde Jesus coletou água para curar os olhos de um cego. Embora todos pensassem que João não estava fazendo referência a um local de verdade, e sim usando um conceito para ilustrar a passagem, o reservatório realmente existe. Em 2005, um grupo de encanadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Após isso, arqueólogos assumiram as buscas e descobriram que se tratava de fato do chamado Reservatório de Siloé, pois estava exatamente no local descrito por João, parede do rei Salomão. Segundo o primeiro livro dos reis no Antigo Testamento, há o relato de que o rei Salomão ordenou a construção de uma muralha em Jerusalém. Em 2010, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém encontraram partes de uma grande muralha. Segundo a arqueóloga Eilat Mazar, os restos da muralha do século X a.C. poderiam confirmar a descrição bíblica da época do rei. A muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura. E além dela, havia também uma guarita de segurança e uma torre, que foram encontradas em um local chamado de Ofel, entre a chamada Cidade de Davi e a parte sul do Monte do Templo Judaico, Torre de Babel.
Em Gênesis 11, vemos a história da Torre de Babel, que foi construída pelos descendentes de Noé, que queriam eternizar seus nomes e também tinham intenção de alcançar os céus. Contudo, a atitude de soberba foi repreendida por Deus, e como castigo, confundiu-lhe as línguas faladas pela terra, sendo essa uma das explicações para as várias línguas faladas pelo mundo. Em um novo estudo sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia, atual Iraque, há cerca de um século, pode comprovar a existência da Torre de Babel. Segundo o professor da Universidade de Londres, Andrew George, no objeto encontrado há um desenho de uma torre com degraus e uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone. Abaixo há um texto que diz Zigurate, que significa monumento em forma de pirâmide, ou Templo da Babilônia. A pedra do século VI a.C., para o especialista, mostra a primeira imagem real da Torre de Babel, evidenciando as 7 camadas da estrutura, além de identificar um homem por trás de sua construção, o imperador Nabucodonosor II. O objeto também revela detalhes da construção da estrutura, e mais importante, como Nabucodonosor a construiu. A história escrita na rocha é como a que está na Bíblia. Pôncio Pilatos foi o governador romano que ordenou a morte de Jesus, segundo o Evangelho. Em 1961, os arqueólogos liderados pelo Dr. Antônio Frova descobriram em Cesárea Marítima, uma cidade romana antiga ao longo da costa mediterrânea de Israel, um fragmento de pedra calcária, na qual foi gravada uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos. A placa de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, que pode ser encontrada atualmente no Museu de Israel, em Jerusalém, foi escrita em latim e colocada em uma das escadas do anfiteatro de Cesárea. A inscrição diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. A informação descrita coincide com o reinado do imperador Tibério entre os anos 14 e 37 d.C., e também com o cronograma bíblico descrito no Novo Testamento. Lucas, em seu evangelho, se referiu a Pilatos como o governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César. A Cidade da Primavera. A Cidade da Primavera foi mencionada no livro de Samuel por ter sido conquistada pelo rei Davi, e também foi o lugar onde Salomão foi ungido a rei. Após 20 anos de escavação, arqueólogos descobriram a Cidade da Primavera em Israel. A cidade descoberta tem cerca de 3.800 anos. A escavação aconteceu na cidade de Davi, no Parque Nacional de Davi. A Cidade da Primavera foi construída para salvar e proteger a água da cidade de inimigos que tentavam dominá-la. Protegida pela fonte de Gion, o local é descrito no livro bíblico de Reis. Lá, Salomão foi ungido rei pelo sacerdote Zadok por ordem de seu pai Davi. A Cidade da Primavera é a maior fortaleza cananeia que ainda resiste ao tempo. Travessia do Mar Vermelho. Agora, indo para o livro de Êxodo, nas Escrituras conta a história de Moisés, que para libertar o povo hebreu, recebeu de Deus a incumbência de tirá-los do Egito. E na fuga se depararam com o Mar Vermelho. O relato bíblico afirma que as águas do mar se dividiram em 2, após Moisés estender sua vara sobre as águas. Dessa forma, os israelitas puderam atravessar o mar, enquanto os soldados do faraó ficaram pelo caminho. Segundo pesquisas feitas pelo cientista Carl Drews, ele fez uma simulação reconstituindo as localidades mais prováveis da separação das águas do Mar Vermelho, levando em consideração as alterações do relevo ao longo dos anos. Para que de fato pudessem cruzar o Mar Vermelho, o vento precisaria atingir uma velocidade de 95 km por hora, criando uma ponte terrestre temporária. Em matéria da BBC sobre o assunto, é lembrado também o episódio de um tsunami ocorrido em 1994 nas Filipinas, na ilha de Mindoro, em que uma testemunha relatou ter visto o mar se abrir. O tremor teria aberto uma grande rachadura no fundo de um lago localizado a 1,5 km da costa. A testemunha disse ter visto a água do lago escorrer como uma cachoeira, sendo tragada até revelar o fundo. Dessa forma, cientistas afirmam ser geologicamente possível ocorrer uma abertura no mar.
Pôncio Pilatos escreveu um relatório ao imperador romano Tibério sobre Jesus, abrangendo seus milagres, julgamento, crucificação e ressurreição. Este relatório contém detalhes surpreendentes, nem mesmo encontrados nos evangelhos. Hoje, vamos discutir esse documento e a pedra de Pilatos descoberta no sítio arqueológico de Cesareia Marítima em 1961, que nos revela informações sobre a crucificação de Jesus. Existe um documento conhecido como Os Atos de Pilatos, primeiramente contido no livro apócrifo Atos de Pedro e Paulo, escrito no primeiro século, mas incluído intacto como um documento original anterior, supostamente do próprio Pilatos. Também foi incluído em um livro apócrifo do século IV, o Evangelho de Nicodemos. No entanto, é um relato factual ou foi embelezado pelos cristãos ou totalmente fabricado? Os estudiosos estão divididos. Alguns escritores antigos acreditam que Pilatos enviou tal relatório, e isso faz sentido, pois no relatório, Pilatos indica que Herodes estava falando mal dele para César, e Pilatos queria se defender diante do imperador. Isso é uma razão lógica para ter escrito um relatório. E devemos perguntar se alguém fabricaria um relatório adicionando um detalhe como este, o que parece improvável. Em 138 d.C., Justino Mártir, um antigo pai da Igreja, escreveu ao imperador romano Antonino Pio e referiu-se ao relatório de Pilatos com estas palavras exatas. Este é um dado importante. Obviamente, o relatório era de conhecimento comum por volta de 150 d.C. e foi preservado nos arquivos imperiais em Roma para que o imperador pudesse lê-lo. Aqui está parte do que Justino Mártir escreveu a César. Depois que ele foi crucificado, aqueles que o crucificaram lançaram sortes sobre suas vestes e as dividiram entre si para deixá-los mais satisfeitos. Isso foi baseado no relatório de Pilatos. Agora, se isso é verdade ou não, não sabemos, pois não há registro disso nos arquivos romanos, mas mostra que, pelo menos, os primeiros cristãos tinham os atos de Pilatos em alta conta. Não apenas os cristãos os tinham em alta consideração, mas também os inimigos da cruz. A carta de Pôncio Pilatos ao imperador Tibério serve como um artefato histórico crucial, lançando luz sobre os eventos que cercaram a crucificação de Jesus Cristo. Seu significado é sublinhado pelos esforços do imperador Maximiano em 311 d.C., que orquestrou uma versão falsificada desses atos com o objetivo de minar a influência do cristianismo. Esta tática manipuladora sugere o profundo impacto que os atos originais de Pilatos tiveram dentro do império. Vamos investigar este documento através de uma série de episódios, analisando as palavras de Pilatos e fornecendo comentários para oferecer uma visão sobre este momento crucial da história. Começamos com as primeiras linhas da carta de Pilatos ao imperador Tibério. Pôncio Pilatos ao imperador Tibério, saudações. Os acontecimentos recentes em minha província foram de tal caráter que pensei em dar os detalhes à medida que ocorreram. Não devemos nos surpreender se, com o passar do tempo, eles possam mudar o destino de nossa nação, pois ultimamente parece que os deuses deixaram de ser propícios. Estou quase pronto para dizer que maldito seja o dia em que separei Valério Grato no governo da Judéia. Parecia que de todas as cidades conquistadas, Jerusalém era a mais difícil de governar. Tão turbulento era o povo que eu vivia com medo constante de uma insurreição. Para suprimi-la, eu tinha apenas um centurião e um punhado de soldados. Solicitei reforços ao prefeito da Síria, que me informou que ele mal tinha tropas suficientes para defender sua própria província. A sede inata de conquista, para estender nosso império além dos meios de defendê-lo, temo que seja o meio de destruir nosso nobre império. Essas foram as palavras de Pôncio Pilatos. Faça uma pausa e reflita sobre o significado desta passagem. A comunicação de Pilatos a César sugere uma revelação surpreendente. A defesa de Jerusalém repousava sobre um único centurião dentro de sua coorte, normalmente composta por apenas 100 soldados. Valério Grato, o antecessor de Pôncio Pilatos, expressou suas frustrações com o governo da Judéia.
Ele considerava Jerusalém excepcionalmente difícil de governar devido à natureza turbulenta de seu povo. Isso prepara o terreno para o relato subsequente de Pilatos sobre a situação precária que ele herdou. O relato de Pilatos revela a inadequação dos recursos militares para manter a ordem em Jerusalém. Apesar do potencial de agitação da cidade, ele tinha apenas um único centurião e um punhado de soldados. Essa escassez de tropas realça a precariedade do controle romano na região e os desafios de reprimir potenciais revoltas. O documento também alude ao contexto mais amplo da sobreextensão imperial. Pilatos expressa preocupação com a expansão insustentável do império, para além de sua capacidade de defender seus territórios. Isso sugere a pressão sobre os recursos romanos e as potenciais ramificações para a estabilidade do império. As apreensões de Pilatos sobre as consequências da extensão excessiva e da inadequação dos recursos militares prenunciam os eventos que se desenrolam mais tarde na narrativa. Essas preocupações provavelmente desempenharam um papel significativo no processo de tomada de decisões de Pilatos, incluindo a maneira como lidou com o julgamento e a crucificação de Jesus. À medida que nos aprofundamos no documento, descobriremos como essa escassez de tropas desempenhou um papel fundamental na decisão de Pilatos de ordenar a crucificação de Jesus. Agora vamos voltar às palavras de Pilatos. Entre os vários rumores que surgiram aos meus ouvidos, houve um que me chamou a atenção em particular. Um jovem que se dizia ter aparecido na Galileia pregando com nobre unção uma nova lei em nome dos deuses que haviam enviado. A princípio fiquei apreensivo com seu desígnio de incitar o povo contra os romanos, mas logo meus temores foram dissipados. Jesus de Nazaré falava mais como amigo dos romanos do que dos judeus. Ao passar pelo lugar de Silo, onde havia uma grande afluência de pessoas, observei no meio do grupo um jovem que estava encostado em uma árvore, dirigindo-se calmamente à multidão. Me disseram que era Jesus. Isso eu poderia facilmente ter suspeitado, pois era tão grande a diferença entre ele e aqueles que estavam ouvindo-o. Seus cabelos e barba dourados davam à sua aparência um aspecto celestial. Ele parecia ter cerca de 30 anos de idade. Nunca vi um semblante mais doce ou mais sereno. Que contraste entre ele e seus ouvintes com suas barbas pretas e pele escura. Precisamos comentar sobre isso também, pois acredito que esta é a única descrição registrada da aparência de Jesus em todos os documentos históricos. Este interesse particular é a descrição dele como tendo cabelo loiro e barba. A inclusão deste detalhe levanta questões sobre sua autenticidade. Foi um acréscimo feito por escribas posteriores que copiaram o documento, ou Jesus realmente tinha cabelo e barba mais claros em comparação com seus contemporâneos? Meu palpite é que isso é um complemento daqueles que copiaram este documento ao longo dos anos, mas não sabemos. É certamente intrigante. Agora, de volta a Pilatos. Não querendo interrompê-lo com minha presença, continuei minha caminhada, mas fiz sinal para meu secretário se juntar ao grupo e ouvir. O nome do meu secretário era Manalus. Ele era neto do chefe dos conspiradores que acamparam em Ásia, esperando Catalina. Manalus era um antigo habitante da Judéia e bem familiarizado com a língua hebraica. Ele era devoto a mim e digno de minha confiança. Ao entrar no pretório, encontrei Manalus, que me relatou as palavras que Jesus havia pronunciado em Silo. Nunca ouvi em nenhuma obra dos filósofos nada que se compare às máximas de Jesus. Um dos judeus rebeldes, tão numerosos em Jerusalém, tendo-lhe perguntado se era lícito dar tributo a César, Jesus respondeu: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Foi pela sabedoria deste ditado que concedi tanta liberdade ao Nazareno, pois estava em meu poder prendê-lo e exilá-lo em Pôncio, mas isso teria sido contrário à justiça que sempre caracterizou os romanos. O homem não era sedicioso nem rebelde. Eu estendi a ele minha proteção desconhecida, talvez para ele mesmo. Ele estava em liberdade para agir, para falar, para reunir e dirigir-se ao povo, e para escolher discípulos, e restrito por
por qualquer mandato pretoriano, mas esta liberdade ilimitada concedida a Jesus provocou os judeus, não os pobres, mas os ricos e poderosos. É verdade que Jesus foi severo com estes últimos, e esta foi uma razão política, na minha opinião, para não controlar a liberdade dos escribas e fariseus nazarenos. Ele iria dizer a eles: você é uma raça de víboras, você se parece com sepulcros caiados. Outras vezes, ele zombava das esmolas orgulhosas do publicano, dizendo-lhe que o poder da pobre viúva é mais precioso aos olhos de Deus. Novas reclamações eram feitas diariamente no pretório contra a insolência de Jesus. Fui até informado de que algum infortúnio lhe aconteceria, que não seria a primeira vez que Jerusalém apedrejaria aqueles que se diziam profetas, e que se o pretório recusasse justiça, um apelo seria feito a César. Qualquer que fosse a minha conduta, ela era aprovada pelo Senado e me foi prometido um reforço após o término da Guerra Parta. Sendo fraco demais para reprimir uma sedição, resolvi adotar uma medida que prometia estabelecer a tranquilidade da cidade sem submeter o pretório a uma concessão humilhante. Isso indica que Pilatos hesitou em crucificar Jesus, optando por entregá-lo para reprimir a agitação política da época e evitar possíveis revoltas. Agora vamos nos aprofundar em alguns artefatos associados a Pilatos e examinar o que eles revelam sobre a morte de Jesus. O que a pedra de Pilatos diz sobre a crucificação de Jesus? A pedra de Pilatos, também conhecida como inscrição de Pilatos, é um artefato antigo descoberto em 1961, perto de Cesareia Marítima, em Israel. É uma inscrição dedicatória em um bloco de calcário e é significativa porque fornece evidências arqueológicas da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, mencionado nos relatos do Novo Testamento sobre o julgamento e crucificação de Jesus. A inscrição na pedra de Pilatos lê: para o divino Augusto Tibérius Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Cesareia Marítima está localizada ao longo da costa mediterrânea de Israel. Cesareia Marítima foi uma importante cidade antiga e centro administrativo durante a época romana. A pedra foi encontrada reutilizada na escadaria que levava a um teatro no local e foi identificada pelos arqueólogos devido à inscrição em latim esculpida no bloco de calcário. Já imaginou quais segredos estão escondidos nos textos bíblicos menos conhecidos? Pense em descobrir um livro que revela segredos sobre anjos, gigantes e alienígenas. E se eu lhe disser que existe um evangelho perturbador sobre a infância de Jesus, ou que há um livro da Bíblia que aterrorizava Hitler tanto que ele o baniu? Que livros polêmicos a igreja rejeitou e por que alguns textos antigos foram considerados inapropriados para serem lidos? Vamos conhecer a história de um homem que enganou o diabo, usando nada além de uma Bíblia. Prepare-se para uma jornada pelo lado obscuro da história bíblica, onde exploraremos evangelhos perdidos e revelações perturbadoras que desafiam tudo que você conhece. Fique conosco até o final para desvendar esses mistérios e entender como esses textos proibidos moldaram a história da religião. O livro de Enoque é um dos textos religiosos antigos mais misteriosos de todos os tempos, que possui muitas profecias, revelações e relatos sobrenaturais, inclusive envolvendo anjos gigantes e alienígenas. Esta obra é tão espantosa que muitas pessoas acreditam que ela foi banida da Bíblia por revelar segredos místicos que envolveriam a criação do mundo por parte de Deus. Será que tudo isso é verdade? Será que Deus realmente fez o livro de Enoque desaparecer por tanto tempo para que alguns dos seus segredos não fossem revelados à humanidade? É sobre esses mistérios que vamos tratar no vídeo de hoje. E para começarmos a desvendar os mistérios que cercam o livro de Enoque, primeiramente precisamos saber quem foi este homem. E para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículos 21 ao 24. Diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado.
Perceba que Enoque não foi um homem qualquer. Além de ser bisavô de Noé e fazer parte da árvore genealógica de Jesus, ele tinha tanta comunhão com Deus que o Senhor o levou para o céu ainda em vida, exatamente como fez com Elias. Os profetas do Antigo Testamento inclusive diziam que ninguém na terra havia sido criado como Enoque, que era especial aos olhos do Senhor. E por causa dessa grandeza espiritual de Enoque, muitas pessoas desde a antiguidade acreditam que ele deixou um livro semelhante aos livros do Antigo Testamento, contendo profecias, revelações e relatos sobrenaturais a respeito de Deus e seus mistérios. Mas por causa do seu teor muito forte, acredita-se que o próprio Senhor não tenha permitido que o livro de Enoque fosse colocado na Bíblia. Mas afinal de contas, o que diz o livro de Enoque? Bem, uma das coisas que mais chamam a atenção nessa obra teria acontecido antes do dilúvio. De acordo com o livro, cerca de 200 anjos do céu desceram à terra para se casar com as mais belas mulheres. E foi desse tipo de relacionamento que nasceram os Nefilins, gigantes que povoaram o mundo até a construção da Arca de Noé. Esses anjos também teriam ensinado às suas esposas as artes da feitiçaria e do ocultismo, além de mostrar aos homens como dominar as técnicas para lidar com ferro, esculpindo escudos e armas para enfrentar seus inimigos. Eles também teriam mostrado aos humanos como cultivar a medicina a partir de raízes de plantas. Ainda de acordo com o livro, por causa dessa interferência em sua criação e o aumento da maldade e da falta de fé no mundo, o Senhor enviou uma legião de anjos do céu que derrotou os rebeldes e os expulsou para as trevas. Em seguida, Deus mandou o dilúvio e acabou com a raça humana, poupando apenas Noé e seus familiares. E é essa narrativa que faz com que muitas pessoas acreditem que o livro de Enoque, na verdade, traz comprovações sobre a existência de alienígenas. De acordo com essa corrente de pensamento, Deus não permitiu que o livro de Enoque fizesse parte da Bíblia e desaparecesse porque os anjos caídos do céu eram, na verdade, seres que se infiltraram entre a raça humana para estabelecer suas raízes e realizar experimentos genéticos. Em outros trechos, o livro descreve Enoque como um viajante celestial que ia e voltava do céu com segredos divinos revelados a ele por Deus. Entre eles estariam detalhes sobre a criação do mundo, a vinda do Messias à Terra e o fim dos tempos. Há inclusive 3 supostos sermões ministrados por Enoque ao povo a respeito do Apocalipse, e outra seção trata de mistérios astronômicos mostrados a Enoque por um anjo chamado Uriel. E por mais que pareça estranho, muitos religiosos que se diziam cristãos aceitavam o livro de Enoque como sendo inspirado por Deus, assim como os livros da Bíblia. Esse grupo de pessoas misturava sua crença em Deus com elementos pagãos, principalmente de origem grega e egípcia. Porém, a partir do século XI, esse livro desapareceu e só foi encontrado em 1773 em uma igreja da Etiópia. A obra foi levada para a Europa, onde foi traduzida e voltou a despertar o interesse do mundo ocidental. Mas afinal de contas, será que tudo isso é verdade? Por qual motivo Deus esconderia um livro de um homem que ele amou tanto ao ponto de levá-lo ao céu ainda em vida? E se ele é considerado um livro escrito sem inspiração divina, por que teria sido citado pelo apóstolo Judas em sua carta no Novo Testamento? Diferente do que muitos acreditam, Judas não mencionou nenhum livro de Enoque. Ele lembra sim de uma fala daquele homem, porém, em momento algum, o apóstolo cita alguma obra supostamente escrita pelo bisavô de Noé. Vamos ler juntos o que Judas realmente disse. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiedosamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Se nós lermos o capítulo inteiro de Judas, veremos que não há nada que menciona algum livro. E você pode estar se perguntando agora, mas se isso não estava em nenhum livro, como Judas saberia o que foi dito séculos atrás? Bem, irmãos, se o livro de Judas foi inspirado por Deus, pode ser que ele tenha recebido essa informação por revelação direta do Espírito Santo. Judas não disse que ele utilizou o livro de Enoque ou qualquer outro livro, ele simplesmente disse que Enoque profetizou algo, mas não está
revelado como ele soube disso. Os cristãos dos primeiros anos depois da morte de Cristo eram guiados pelos livros canônicos, ou seja, que foram inspirados por Deus. E quem os direcionou a crer assim foi o próprio Espírito Santo. Meus irmãos, está muito claro que o livro de Enoque não foi inspirado pelo Senhor, nunca fez parte da Bíblia e, além do mais, contém inúmeros textos que vão contra o que a palavra de Deus diz. E tem mais. Esse livro não foi escrito pelo Enoque que conhecemos da Bíblia. Essa obra foi criada por alguém que queria se passar pelo personagem bíblico, um pouco antes ou talvez um pouco depois dos tempos de Cristo. Essa pessoa deve ter reunido algumas lendas a respeito de Enoque, criado outras e as colocou no papel. A verdade é que não existe nenhuma evidência de que Enoque tenha deixado um livro que teria escapado das águas do dilúvio para chegar aos nossos dias. Existem muitas provas da inspiração divina em toda a Escritura Sagrada. Nela, você encontra detalhes de situações em que os próprios autores não estavam presentes, ou que se tratavam apenas de algo que vinha do coração de Deus. E eu vou te dar alguns exemplos para você entender. No Evangelho de Lucas, está escrito que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Mas como Lucas iria saber disso se o próprio Deus não lhe tivesse revelado? Ou como ele poderia escrever sobre a angústia de Jesus e as palavras de sua oração no Monte das Oliveiras, sendo que Cristo orou sozinho? Como Lucas e os outros apóstolos saberiam do suor em gotas de sangue e do anjo que confortou Jesus, se os discípulos estavam dormindo e ninguém mais viu aquilo? Tudo isso está naquele evangelho, mas, geralmente, nós não prestamos atenção suficiente para perguntar como Lucas sabia disso. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, não acreditem quando disserem que o livro de Enoque deveria ter feito parte da Bíblia. Permaneçam dentro daquilo que foi revelado pelo Espírito Santo nos livros inspirados. Confiar em registros científicos, históricos ou arqueológicos que mudam com cada nova descoberta, ou em textos que não passaram pela consulta dos primeiros cristãos, colocará vocês em um terreno perigoso, longe da palavra do Senhor. A verdade é que muitas das pessoas que falam sobre o livro de Enoque ou de outros livros apócrifos nunca nem leram todos os livros inspirados pelo Espírito Santo que estão na Bíblia, ou então leram, mas não absorveram o que eles dizem. Afinal de contas, Cristo disse que se conhecemos a verdade, ela nos libertará. Então, se você está curioso para saber qual é o conteúdo desses livros, primeiro conheça bem a palavra de Deus, pois se você conhecer a verdade, ficará muito mais fácil identificar o que é mentira e o que não vem do Senhor.